Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, irei trazer para vocês a história do rei Salomão, que foi um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada e com certeza um dos reis mais importantes de Israel. O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Betseba. O rei Salomão governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Salomão também é conhecido por ser um rei sábio e por ter sido o rei que construiu o Templo de Israel. No vídeo de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre esse rei que com certeza marcou a história de Israel. Vamos entender quem foi Salomão na Bíblia? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nós trazemos ensinamentos e histórias bíblicas todas as segundas, quartas e sextas-feiras. São mensagens que com certeza irão edificar a sua vida. E sem mais delongas, vamos para a história. A história de Salomão. O rei Salomão também era conhecido por Jedidias, que significa amado pelo Senhor. Foi assim que ele foi chamado pelo profeta Natã em 2 Samuel, no capítulo 12, o versículo 25. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e da juventude de Salomão. O que se sabe é que ele foi o segundo filho de Davi e Betseba. Nós sabemos que o primeiro filho de Davi com Betseba, ele morreu, nasceu morto, já que era o filho do pecado, né? Você pode conferir em 2 Samuel no capítulo 12 e o versículo 18. Para quem não lembra, inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. O nome do vídeo é o Rei Davi, você pode estar conferindo aí depois. Porque Davi ele acabou matando Urias para ficar com a sua mulher, Betseba. E por conta disso, o primeiro filho do casal, veio a falecer. Então, dentre os filhos de Davi, Salomão ele foi o quarto filho do rei Davi e o segundo dele com Betseba. Considerando as informações bíblicas acerca da vida de Davi, nós podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente em que Salomão cresceu. Nós sabemos que Davi ele casava-se com frequência, o que obviamente resultava em constante tensão. Eram as esposas de Davi e também os seus filhos quem protagonizaram, grandes histórias entre conflitos, intrigas, isso tudo em busca de prestígio, como nós vemos com alguns filhos de Davi que tentaram usurpar o trono do seu pai, como Absalão, por exemplo, Então, durante o período em que Davi esteve doente, debilitado, bem próximo à sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão, como eu acabei de falar, também pôde ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi. Adonias ele conseguiu o apoio de Joabe, que era ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as formas ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, o Davi ainda vivo, eles tentaram usurpar o seu trono, fazendo inclusive uma festividade de coroação. E aí, quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão trataram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria o seu sucessor. Em 1 Crônicas, no capítulo 22, o versículo 9 e 10, nós vemos que o rei Salomão ele era o prometido por Deus para ser o substituto de Davi no reino.
E assim Davi ele deu ordens acerca da ascensão de Salomão ao trono, né? E este foi coroado rei de Israel, sendo ungido por Zadok. A unção de Salomão a rei está em 1 Reis, no capítulo 1, do versículo 28 até o versículo 39. Provavelmente, quando foi coroado rei, Salomão não tinha muitos anos, aproximadamente 18 anos ou menos. O rei Salomão ele reinou por 40 anos em Israel, a exemplo do seu pai, né? Porque Davi também havia reinado 40 anos, assim como Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que também havia reinado durante 40 anos. Então os estudiosos discutem, né, se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 ou entre 960 e 920 a.C. Sendo assim, a primeira possibilidade a mais provável, né, de 971 a 931 a.C. Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu conforme aquilo que ele havia lhe instruído, né, com a conformidade para a solidificação da sua posição como rei e desmantelar a sua oposição, né, aqueles que se opunham a ele. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna, ou seja, foi um reinado de paz, porque os seus inimigos haviam morrido, né? Entendemos que os inimigos de Salomão eram bem mais velhos do que ele, porque ele ascendeu ao trono ainda muito jovem, né? 17, 18 anos. O rei Salomão ele herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante o seu reinado, Salomão ele melhorou muito as condições domésticas em Israel. As pessoas passaram a ter vidas mais tranquilas, né, mais prósperas. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de seu território em 12 distritos, né, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Esses distritos eles tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. A lista de mantimentos era bastante onerosa e pode ser consultada em 1 Reis, no capítulo 4, do versículo 22 e 23. A corte do rei Salomão era bastante completa e muito bem organizada, e os seus auxiliares de governo eram chamados de príncipes, sendo eles Azarias, que era filho de Zadok, como sumo sacerdote, Elioref e Aías como secretários, Josafá, que era encarregado dos registros, Benaia, o general do exército, Zadok e Abiatar como sacerdotes, Azarias, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas, Zabude era o conselheiro do rei, Aizar, mordomo, e Adonirão, superintendente do serviço forçado que foi utilizado por Salomão em suas realizações. Uma dessas realizações foi a construção do templo. No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhorias significativas. Ele introduziu carros de batalhas e cavalarias em seu exército. Também promoveu novas estradas, estabeleceu fortalezas nas suas fronteiras, isso tudo para guardar as rotas de comércios. A atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio e estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muitas receitas, de modo que a prata tornou-se tão comum em seu reinado quanto a pedra e o cedro também, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riqueza nunca visto antes em Israel. Salomão conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar o seu território. O rei Salomão foi um grande diplomata.
e utilizou até mesmo os seus casamentos para conseguir vantagens nos acordos internacionais para a sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O primeiro acordo comercial de Salomão foi com Irão, rei de Tiro. Nesse acordo, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro. Isso em troca de madeira e marmoraria para suas construções. O rei Salomão também firmou um contrato com comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, e por sua vez os exportava aos heteus e sírios, obtendo bons lucros. A atuação comercial que trouxe mais lucro para o rei Salomão foi o seu comércio marítimo, onde seus barcos navegavam pelo Mar Vermelho, no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos. Quando considerara a receita anual proveniente de suas estratégias comerciais, das taxas que recebia pelo tráfego de mercadorias e dos impostos que recebia da população presente em todo o território que controlava, a estimativa da soma atinge um nível excepcional, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. Ele não era apenas o homem mais rico de Israel ou da região, mas da história da humanidade. Tamanha era a riqueza do rei Salomão. E quanto à construção do templo e os outros edifícios do rei Salomão? Vamos entender isso? De todas as construções realizadas durante o reinado de Salomão, certamente o templo em Jerusalém é a mais importante delas. Porque conforme a promessa do próprio Deus, o rei Salomão executou o projeto de seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a Arca da Aliança que eu vou deixar no card aqui em cima para você estar conferindo. Para obter a mão de obra necessária para a construção do templo, o rei Salomão ele recorria ao trabalho forçado. Ele colocou os cananeus na condição de escravos do Estado de Israel. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir, os seus planos. Então o que ele fez? Ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que ficou evidentemente no episódio do assassinato de Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhos, em 1 Reis capítulo 4 e versículo 6. O templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor. Provavelmente onde Abraão também teria subido com Isaac para o sacrifício, para sacrificá-lo. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo, em 1 Crônicas 22, do versículo 2 ao 4, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta na atualidade, o edifício do templo representava uma construção grande na época, medindo 30 metros de comprimento, 10 metros de largura e 15 metros de altura. Sua construção levou um período de 7 anos para ser concluída. E aí, quando concluída a construção do templo, no 11º ano do seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício. Dentre os outros edifícios construídos pelo rei Salomão em Israel, nós podemos destacar alguns, como a Casa do Bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento e 25 de largura e 15 metros de altura, um pórtico de colunas medindo 25 por 15 metros,
uma sala para o seu trono, onde ele realizava os julgamentos, uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de uma filha de um monarca egípcio. A própria residência de Salomão foi uma construção considerável, né? Porque lá ele acomodava 700 esposas e 300 concubinas, além dos servos, né, necessários. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo, em 1 Reis capítulo 9 e versículo 24. E a sabedoria do rei Salomão? Em 1 Reis, no capítulo 3 e 2 Crônicas, capítulo 1, nós lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade ou honra, porém o jovem rei pediu sabedoria, isso é, um coração compreensivo para poder governar prudentemente o seu povo. Um dos episódios que mais destaca a sabedoria do rei Salomão é aquele em que duas mães comparecem à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante difícil, pois não havia nenhuma testemunha. E aí, com muita sabedoria, o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. E adiante da possibilidade de morte de seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à mulher impostora. E isso fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. A sabedoria do rei Salomão também pôde ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos. A profundidade de suas palavras, de seus provérbios, também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, os animais, as aves, os répteis e também os peixes. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem à sabedoria, de Salomão e especulam a sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia é atribuído a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos, também chamado de Cântares de Salomão, e os Salmos 72 e 127. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos e de todos os reis da terra para ouvir a sua sabedoria. Uma dessas pessoas que visitaram o rei Salomão foi a rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria do rei Salomão. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente a todas as questões feitas por elas, deixando-a completamente impressionada. Isso está em 1 Reis, no capítulo 10 e o versículo 8. Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou o rei Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro. Isso está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 8 até o versículo 10. Porém, a vida de Salomão teve um declínio. Ele acabou pecando contra o Senhor. Vamos entender isso? Apesar de toda a sabedoria que tinha, o rei Salomão tomou atitudes que lhe trouxeram muitos problemas, dentre as quais vamos citar alguns. Primeiro, o trabalho forçado a qual submeteu o seu povo. Isso não estava nos planos de Deus, porque o povo havia saído da escravidão. Deus não queria escravizar o seu povo em sua própria terra. Outro ponto também foi a prática comercial internacional, porque através dela, Salomão ele trouxe a idolatria. Ele permitiu que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com outros povos. A pesada carga de impostos que sobrecarregava o
dos israelitas, a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual outros deuses começaram a ser considerados em territórios hebreus, né, porque ele tinha muitas mulheres e cada uma dessas, ou a grande maioria, tinha os seus próprios deuses, né? Então, de todos os pontos dessa lista, certamente sua vida conjugal é a que mais merece destaque, porque além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas eram estrangeiras e elas fizeram com que, em sua velhice, ele praticasse uma adoração mista, seguindo também outros deuses. Isso está em 1 Reis, no capítulo 11 e o versículo 4. Então, para o rei Salomão, o casamento fazia parte da sua estratégia política e comercial, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos, e foi assim que ele atingiu o impressionante número de 700 esposas, além, claro, das 300 concubinas. Entre as esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó, e por ocasião dessa união, o faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer, em 1 Reis capítulo 9, e versículo 16. Algumas tradições árabes, judaicas e etíopes sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido um filho desse envolvimento, Menelik I, fundador da casa real etíope. Porém, a Bíblia não relata nada acerca disso. O grave pecado do rei Salomão foi porque, ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer as suas esposas estrangeiras, não poderia ficar impune, porque tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, e por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período de vida de Salomão. Ou seja, Deus não lhe tirou o reinado, por amor a Davi. Mas após a sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado do seu filho, na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Tem inclusive um vídeo aqui também no canal falando sobre a divisão do reino de Israel. Foi nessa ocasião que Deus tirou o trono de Salomão. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantados por Deus, como Hadad, Rezon e também Jeroboão. Esse último era um líder forte e trabalhador que se rebelou contra as políticas do rei Salomão. E nos dias do reinado do filho de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino de Israel em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte compreendia Israel e o reino do sul compreendia Judá. E esses reinos se tornaram reis divididos, E aí Jeroboão, ele reinou sobre 10 tribos do norte, enquanto Roboão ficou com apenas duas tribos por amor a Davi. Apesar de encerrar sua vida de uma forma melancólica, deixando um reinado desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão fez contribuições importantíssimas para Israel, sendo aquele que construiu o templo, o que colocou Israel em um cenário internacional, e foi também o principal autor de literaturas de sabedorias em Israel. Também é importante mencionar que toda a glória de esplendor do reinado de Salomão tipificou também o reinado eterno do Messias, de forma que o Salmo 72, num frequente uso de linguagem hiperbólica, ao mesmo tempo em que se refere ao rei humano, também prenuncia a Cristo. Então, o exemplo de reinado glorioso de Salomão representa a glória também do reinado do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Em suma, Salomão teve um reinado conturbado, um reinado de contrastes, né? Ele começou muito bem, porém na sua velhice, devido à poligamia, né, a multidão de mulheres, de esposas, concubinas, ele acabou aderindo à adoração a outros deuses, o que teve um declínio no seu reino, fazendo com que o próprio Deus decidisse dividir o reino em dois, ficando apenas Roboão, seu filho, com duas tribos, isso por amor a Davi, o seu servo. Então esse foi um breve resumo da vida de Salomão, um dos grandes reis de Israel. Espero poder ter esclarecido alguma coisa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para ajudar na divulgação da palavra de Deus e também fortalecer o nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.